E dentro da tua experiência, já aconteceu de você ter um paciente com sintomas físicos de algum problema e você fazer todas as baterias de exame e depois descobrir que aquilo era somente emocional, que não era clínico, não era... Já. E assim, eu acho interessante você... Por isso que eu acho que vale muito a pena você ter o cuidado de conversar com a pessoa. Você tem um ser humano ali na sua frente, está te pedindo ajuda. E eu acho que é o que a gente tem que fazer, sentar e conversar. Muitas vezes a pessoa já está te falando. Basta você interpretar. Bom. Você tem que ter tem que ter um pouquinho de sensibilidade, acho que ali. Porque a maioria dos diagnósticos, médicos, corrijam-me se estiver errada, são feitos ou já são bem direcionados ali naquele bate-papo. Assim, já está te falando. Então, você ter aquela sensibilidade. Óbvio que, para você dizer que alguma coisa é emocional, ou vulgo psicológico, acho que você tem que, lógico, que afastar das possibilidades de alguma coisa fisiológica, orgânica, né? Então, eu estou me sentindo... Então, a gente vai fazer um exame para ver se tem arritmia mesmo, se não tem... Faz a parte de risco cardiovascular, que eu acho que é importante as pessoas fazerem um check-up anual, né? Que é assim que você consegue detectar algum probleminha antes que você veja lá na frente na forma de doença, né? Já te afetando de alguma forma. Mas eu acho muito importante faz todos os exames e depois, no outro bate-papo, fala, olha, vamos tentar fazer uma atividade física. Às vezes, só da pessoa começar a fazer uma atividade física já ajuda, né? Fazer algum tipo de meditação ou alguma atividade, né? Acho que a atividade manual ajuda muito. É que as pessoas não estão mais acostumadas, porque antigamente você fazia muita coisa na mão. Agora, você ou tocar um instrumento, você fazer alguma coisa para, que eu falo, acender outras áreas do seu cérebro, tira a atenção da parte que está meio na paranoia e põe a atenção para o outro lado. Então, uma atividade física, você, às vezes, tem gente que, para mim, correr, nossa, me acende ideias, eu viajo, me desestressa. Tem gente que quer tocar um instrumento, tocar um violão, tocar um piano, ou fazer algum trabalho manual, ou cozinhar, meditar, fazer yoga, e aí vai. Porque eu acho que é muito importante você conseguir identificar o que melhora a sua saúde mental. E aí isso é aquela parte que a gente chega no autocuidado, né? Você ter o cuidado com você. Às vezes a gente fica também, tem que ter conexão, tem que estar conectado o tempo todo, final de semana, porque aí o final de semana vira um business, porque você tem que estar, ainda mais com criança. Não, tem que estar festa, depois tem a festa junina, depois tem não sei o quê, porque tem nadatã, porque tem que almoçar com fulano, almoçar com ciclano, e daqui a pouco tô cansado e tá no final de semana. Precisava descansar para começar a semana. Agora eu quero descansar. Mais um fim de semana pro final de semana. Verdade. Então, eu acho que assim, é tudo dosar, né? E como você perguntou, eu acho que afastar as coisas palpáveis para chegar ali, não, tenta fazer isso, vai não tem dinheiro para viajar. Não precisa viajar, fica em casa, vai, sei lá, caminhar na praia, vai no Jardim Botânico. Eu acho que a gente aqui no Rio, a gente tem muito... É porque a gente não dá valor. Eu morei fora, acabou que eu não falei da época que eu morei fora. Morei 10 anos no Canadá, sem família, né? Sem ninguém. Então, você acaba tendo que achar coisas ali para sua saúde mental. E aí eu ficava assim, no inverno, meu Deus, a gente tem sorte no Rio, né? A gente tem ali a montanha, tem Jardim Botânico, tem o mar, tem o calçadão... Tanta coisa para a gente aproveitar, estar em contato com a natureza, que é importante, né? Essa troca. E lá no inverno não tinha. E é bom você dizer que tipo de inverno, porque não é o inverno que a gente está aqui. Inverno era assim, eu olhava a temperatura... Tá hoje aqui, é isso. Que eles estavam postando foto com o Rio de Janeiro com neve. Com 16 graus. Cachecol. Lá era assim, eu olhava... Tanto que foi muito engraçado me adaptar. Eu olhava assim, a coisa do tempo, do clima... menos 18 graus Celsius. É isso aí, galera. Só que eu aprendi uma coisa muito importante, que você só aprende quando você está lá fora.
é a danada da sensação térmica. Que não é menos 18, é menos 25. E aí você tá ali para pegar em Toronto, não tem raros ônibus, ele tem o streetcar, que é tipo um bondezinho que anda ali. E você ficar ali naquele negocinho esperando com um ventinho de menos 25, olha, não é para fracos. E que por mais agasalhado que você esteja, sempre tem um lugarzinho. É assim, você tá toda amarrada, parecendo uma trufa. Eu falava assim, eu ia de trufa. Se tivesse um negocinho aqui na luvinha que passasse o vento, parecia que tava te cortando, assim, você ia congelando. Sabe? Era uma coisa horrível, gente. Mas eu vou te falar que eu acabei acostumando depois de 10 anos. Eu acabei vivendo bem com o frio. A gente se adapta, a gente é ser humano. A gente se adapta a tudo. Mas pra essa parte e eu acho que é parte do que te traz as coisas familiares, né? Que te traz o aconchego do lar que lá não tinha família junto. E o clima horroroso, né? Peguei janeiro lá, tipo, é pra ir trabalhar com esse tempo? Tipo, né? É pra sair de casa. E aí, eu fiz uma coisa que hoje em dia eu não me orgulho. Vou falar aí do meu pecado, que foi fazer bronzeamento artificial. Mas eu vou te falar que me tirou de depressão, tá? Porque assim, eu saía pro hospital, eu tinha que fazer uns rounds lá, começava às 6h30, 7 da manhã. Só que eu tinha que chegar antes para ver os pacientes, para saber, ver o exame, já tá tudo pro staff perguntava, eu sabia tudo dos pacientes, já estava aplicadíssimo. Então, eu saía muito cedo de casa. E aí, muitas vezes nem dormia em casa. E aí, no inverno, ia amanhecer às 8 da manhã. A hora que eu saía do hospital, estava escuro. Cadê a luz do dia que eu via? Não via. E isso deprime muito nesses lugares. Deprime. Então, assim, eu ficava... Chegou uma época da minha vida que eu ficava assim, gente, eu saio de manhã, estava no escuro, eu volto pro escuro e fico aqui, tá escuro e não tem ninguém. Tipo, meu irmão passou 1 ano comigo, me ajudou, assim, mas eu fiquei antes dele ir, eu estava sozinha há um tempo, né? E aí eu tive que começar a criar hábitos e, óbvio, fui com o tempo criando amigos, criando minha rede, né? Minhas conexões, né? Mas eu criei hábitos locais. Então, primeira coisa, eu, como sempre, né? A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma academia. Boa. Academia. Lá de casa, saía do hospital, academia. E aí, meu primeiro amigo, que é amigo meu até hoje, que é o Christian, conheci na academia. Então, a gente começa a criar a nossa rede Mas até você está num país estranho, né? Tem trabalhando muito. Lá da Noruega, Islândia, ele tem período que ele fica no escuro. No escuro. Você deve ter tipo 2, 3 horas de luz. Não tem. Fica não escuro. Tem alguns que não tem. Que estão no círculo polar. Eu estava vendo essa cidade mais fria, que é lá na Mongólia. Não é na Mongólia, na Sibéria. Acho que é na Sibéria. Eu esqueci, a gente estava conversando com o pessoal lá numa outra clínica que eu trabalho. E é assim, os 2, 3 meses de verão que eles têm, que a temperatura máxima é 18 graus, no inverno carioca, eles, cara, fazem tudo. Guardam água, né? Porque depois não tem mais nada. É uma realidade bem diferente da nossa. E isso, com certeza, fez você mais forte, mais firme. Com certeza. Porque a gente é moldado assim. Como eu fui para lá, que eu acabei não falando, que a gente vai falando de tanta coisa, eu fiz a residência em cardiologia aqui no Rio, né? E aí eu passei 1 mês lá para conhecer o serviço, eu tive a oportunidade de ir e fui para o hospital e conheci todo mundo. Voltei maravilhada, porque o que eu fazia aqui no Brasil não tinha tratamento, que era a insuficiência cardíaca, aquela doença do músculo cardíaco. E lá tinha transplante. Caraca. Porque aqui você via as pessoas morrerem. Tinha uns pacientinhos meus lá da Santa Casa. Eu falava, cadê? Se o fulano morreu, E assim, e tinha gente que a gente tratava, dava remédio, aí conseguia com laboratório, amostra, né? Porque era... E você falava, caramba, eu tô enxugando gelo. Eu tô literalmente, porque eu tô dando remédio, ele vai ali. Aí não tinha reabilitação cardíaca, né, cardiopulmonar. Então a gente não tinha o tratamento para oferecer, a gente dava
um remédio para tentar ver se ele aumentava a sobrevida dele. Porque muitos deles nem qualidade de vida tinham, né? Porque fica muito cansado, tem falta de ar. E, obviamente, eles não tinham informação. Então, a dieta era difícil de fazer, né? Porque é muito fácil a gente falar, vai comer uma salada, come não sei o quê. Mas, para quem ganha, às vezes, nem o salário mínimo, é muito mais barato você comprar o joelho. Claro, pô. Com suco de laranja. Te sustenta muito mais tempo. Te sustenta, é com claro. Suco de laranja não, com que suco? É que suco? Guaravita. Guaravita. Essas coisas. Qualquer um desses. Então, você paga aquele... E sabe, é triste a realidade, mas é. E lá eu tive a oportunidade, e aí eu decidi ir para lá e fui, quando eu terminei minha residência. E aí vi outra realidade. E aí te encantou e acabou você... E acabou que eu fui ficando. Fui ficando.